Oi, oi, vamos que vamos para mais um momento de estudos. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que vão estar conosco nesta aula de hoje. Que seja um momento de ainda mais expansão dessa consciência que nos conecta, nos mantém conectados. Vamos trabalhando a respiração, que é através da respiração que a gente transforma a nossa energia, libera espaço para o conhecimento, e a gente vai trabalhando a respiração do fundo e profundo, vai acalmando os movimentos, vai concentrando, relaxando com os pés no chão, se conectando com o aqui e agora. E voltando para essa matéria maravilhosa que a gente está estudando, que é o livro da Matriz Divina. E hoje a gente vai dar sequência na página 49 do nosso livro, no tópico Noções Básicas de Criação da Realidade. Eu vou começar a leitura e, se tiver algum comentário, alguma observação, você abre o microfone aí, tá, Alessandra? Vamos lá. Deixa eu abrir minha página do livro. Noções Básicas de Criação da Realidade. Nos ensinamentos do budismo Mahayana, acredita-se que a realidade somente exista quando focalizamos nossa mente. De fato, a sabedoria sugere que tanto o mundo da forma pura como aquele de resultado amorfo sugerem de uma modalidade de consciência chamada de imaginação subjetiva. Ainda que todas as experiências certamente parecem bastante reais para nós, apenas quando dirigimos nossa atenção consciente para um objeto, ao mesmo tempo em que sentimos algo por esse objeto focalizado, é que uma possível realidade se transforma em uma experiência real, exceto por uma ligeira variação na linguagem. Essa antiga tradição se parece muito com a teoria quântica do século XX. Se todas as regras das possibilidades quânticas forem verdadeiras, e se a emoção for a chave para escolher a realidade, a questão passa a ser: como nos sentiríamos se alguma coisa acontecesse e a pessoa ao nosso lado nos encarasse nos olhos e afirmasse taxativamente que nada ocorreu? Por exemplo, será que estaríamos mentindo para nós mesmos se disséssemos que uma pessoa que nos é muito querida já está curada, no mesmo momento em que estivéssemos lhes fazendo companhia na unidade de terapia intensiva no hospital? A ironia dessa última pergunta é que sua própria natureza evita uma resposta direta. Em um universo de muitas possíveis realidades, existem várias respostas potenciais. Dentre todas as realidades possíveis, existe um cenário alternativo onde a cura dessa pessoa querida já aconteceu. Em algum lugar existe uma realidade onde ela nem sequer ficou doente. Entretanto, por razões que talvez jamais saibamos ou cheguemos a compreender, esse não foi o resultado desencadeado. Não é essa realidade que nos encara deitada na maca do hospital.
A resposta para esta questão vem a dar no que acreditamos a respeito do mundo e da nossa capacidade de fazer escolhas. A questão então se torna: qual possibilidade devemos escolher? Qual a realidade que foi escolhida pelo nosso ente querido ou pelo médico? Para responder a uma pergunta assim, em primeiro lugar, devemos reconhecer que temos o poder de fazer tal escolha. Como na história do homem com a doença quase fatal contada por Neville, a realidade presente não está gravada a ferro e fogo. Ao contrário disso, ela aparenta ser flexível e maleável, podendo até mudar quando aparentemente não teria razão para tal. Deixa eu ver quem está me chamando. A Rita. Vamos ver. Isso. Ei, Rita, boa noite. Estamos ainda na página 49. Deixa eu marcar aqui para você. Estamos aqui, olha. Não, peraí. Estamos aqui. Nós estamos falando da criação da realidade. Então, vamos seguir nesse parágrafo aí. Vocês conseguem ver aí a marcação? Sim, né? Está na tela aí. Sim. Vamos aqui, então. Marcação aqui. Então, vou repetir esse parágrafo. Como na história do homem com a doença quase fatal contada por Neville, a realidade presente não está gravada a ferro e fogo. Ao contrário disso, ela aparenta ser flexível e maleável, podendo até mudar quando aparentemente não teria razão para tal. De acordo com a explicação de Neville, os médicos do rapaz tinham feito um diagnóstico, assumido uma realidade, tendo em vista a expectativa de um determinado resultado. Como o homem ignorava que tinha uma chance, acreditou neles e introjetou a versão deles como realidade. Somente quando lhe foi oferecida uma outra possibilidade, que ele aceitou, é que seu corpo respondeu à sua nova crença e o fez rapidamente. No capítulo 4, eu dou outro ótimo exemplo dessa possibilidade. Einstein fez uma declaração famosa: não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano do pensamento que o criou. De modo semelhante, não poderemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência com que a criamos. Para selar a escolha de uma das muitas possibilidades descritas pela interpretação de Copenhague, dos muitos mundos e pela teoria da realidade de Penrose, devemos localizá-la com precisão. Fazemos isso pelo modo como a observamos, isto é, como nos sentimos a respeito dela em nossa vida. Uma vez que reconheçamos que somos capazes de escolher o que percebemos como nossa realidade, as próximas indagações geralmente feitas são: como fazemos isso? Como conseguir ver alguém como curado se seu corpo não nos parece enfermo? A resposta começa pelo nosso desejo de olhar além da ilusão que o mundo nos mostra.
No exemplo da enfermidade da pessoa que nos é querida, somos convidados a ver além da doença dela, pensá-la como já curada, sentir o que significaria estar com ela nessa nova realidade. Entretanto, para escolher outra possibilidade, precisaremos fazer mais do que simplesmente pensar sobre uma nova maneira de ser ou de apenas desejar que a recuperação da pessoa querida já tenha acontecido. Essa talvez seja a maior preocupação que devemos tomar no nosso modo de ver o mundo. E também é a que pode oferecer a maior de todas as armadilhas. Nesse nosso medo de perder as pessoas, lugares e coisas de que mais gostamos, ficamos tentados a lidar com a magnitude do problema, negando a realidade que está nos encarando de frente e simplesmente dizendo que não acreditamos. Entretanto, a menos que tomemos providências para substituir a assustadora realidade por outra de cura, essa nossa não aceitação tende a provocar nada mais do que frustração e desapontamento. Eu experimentei pessoalmente a perda de amigos que caíram nessa armadilha e que hoje não estão neste mundo. Ainda que eles sejam os únicos que algum dia poderão saber o que realmente aconteceu em seu coração e mente antes de falecer, tive a oportunidade de testemunhar alguns dos conflitos que eles enfrentaram com suas crenças. Se sou um ser tão poderoso, raciocinavam, por que ainda estou nessa situação? Já mudei minhas crenças, por que, afinal, não fiquei curado? O tópico é profundo, pessoal e delicado. E pode ter respostas que tragam à baila discussões acaloradas sobre do que se trata o existir, como o universo aparentemente funciona e onde Deus se encaixa no cenário. A conclusão é: existe um equilíbrio sensível e delicado entre a simples escolha da nova possibilidade e a ação de prosseguir com os pensamentos, sentimentos e crenças que culminaram percebendo o resultado como uma nova realidade. Princípio 8. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é o suficiente. Para escolher uma das possibilidades quânticas, temos de nos transformar nesse modo de ser. Como Neville sugere, precisamos nos entregar à nova possibilidade e a esse novo desejo de alcançar esse estado. Passar a viver num novo estado e não mais no antigo. E é justamente isso que as antigas introduções das nossas mais prezadas tradições nos convidam a fazer. A técnica para essa interface entre o humano e o divino, muitas vezes, é chamada de oração. Olha, interessante. Falamos a linguagem dos quanta, sentir é a chave de tudo. Aqui tem algum comentário até aqui? Eu achei bacana esse último parágrafo, né? Sim, muito forte. Eu também tenho comentários aqui, mas eu queria fazer esses comentários quando o pessoal tivesse mais aqui presente. Eu acho bem profundo esse capítulo agora que nós lemos, esse princípio 8, muito forte, muito profundo mesmo. Nós tocamos aí no livro anterior, né, da impecabilidade da palavra, no parágrafo aí que diz, né, o que nós dizemos, e esse exemplo da doença que ele coloca aí,
é muito real e muito forte, porque a gente vê isso todo dia. Às vezes a gente vê pessoas doentes e os parentes, os amigos, um desespero muito grande, em permanente oração, pedindo a Deus pela recuperação dessa pessoa, e às vezes não acontece a recuperação. Outras vezes a gente vê que acontece. E aí, a questão é essa, a pergunta é essa: o que acontece de diferente? O que é diferente para uma pessoa que se recupera e outra que não? E o que a morte, como que a morte entra, então, nessa história? Né? E, continuando a leitura, quando ele fala lá que, uma vez que nós reconhecemos que nós somos capazes de transformar e de ver essa realidade, e da armadilha que tem para nós essa realidade, e que é realmente isso que acontece, às vezes nós fazemos a oração falando uma coisa, mas nós não sentimos aquilo, nós não realmente transformamos aquela realidade como se realmente estivéssemos vivendo. E eu vivenciei esse momento com a Valéria, no processo dela de passagem, com o câncer, e eu tive essa oportunidade de entender por que às vezes a gente quer enxergar a cura do nosso jeito, a cura física do nosso jeito, e não enxergamos realmente o que é a cura. E se é realmente essa cura física que a gente quer para a pessoa, ou se é a cura da realidade, do que a pessoa está sentindo e vivendo, né? Muito profundo isso daí. É um tópico de bastante reflexão, né? Porque a gente imagina mesmo que a cura seja só a física, né? Estou caçando um gráfico. É só até onde a gente fica limitado somente naquilo que a gente consegue enxergar, palpar, né? E é muito maior. E como a questão da oração, né? É visualizar, e não é o que você acabou de dizer, não só ficar na oração pedindo a cura, mas na oração já agradecer pela cura do que a gente vê e do que a gente não vê. Pela cura não acontece, que a gente não está vendo, né? Agradecer pela cura que já aconteceu. E aí, a frase que você leu aí no princípio 8, simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade, simplesmente dizer você está curado com a pessoa, não é suficiente. É preciso que a gente realmente se transforme, ou transforme aquele pensamento na realidade. É sentir, é ver e agradecer pelo acontecido, não pelo que a gente acha que vai acontecer. Porque aí já não é mais uma realidade, é só uma suposição. Isso, eu anotei que precisamos nos transformar, nos entregar a essa nova possibilidade. Né? Bacana demais. Eu acho que a cura, de certa forma, ela acontece, ou de um jeito ou de outro, né? E às vezes a gente não entende. Então, às vezes, a cura não é essa cura carnal, né? Que a gente espera, mas está acontecendo uma outra cura. Então, né? Outro plano, outra coisa assim, desse tipo. E é uma cura também, né? Eu vejo assim. É a cura do sistema. Como a gente está, todos nós estamos conectados, é a cura não só única, minha, específica, é de todos nós, né? Igual a Alessandra exemplificou com a vivência da Valéria. Eu tenho certeza que não foi só a cura da Valéria, a família pôde experimentar e sentir essa entrega, essa transformação e essa cura do ser que a Valéria veio a ser, como um todo, integralidade. Né? Então, agora nós vamos falando a linguagem dos quanta. Sentir é a chave de tudo. Vamos lá. Neste capítulo, já identificamos as diversas interpretações
e o porquê das anomalias dos quantum parecerem acontecer do modo como acontece. As teorias preocupam-se especialmente com a razão pela qual o ato de simplesmente observarmos a matéria parecer mudá-la. Ainda que as explicações variem com relação ao porquê, um determinado efeito ocorre, todas parecem apontar para um denominador comum, para nós mesmos e para o nosso papel como observadores do mundo. Quando observamos alguma coisa, isto é, quando focalizamos conscientemente a atenção em um determinado lugar, num dado momento, parece que estamos fixando uma das muitas possibilidades quânticas naquele lugar, e exatamente naquele instante. Não importa que ela esteja vindo de uma realidade paralela ou de uma sopa de cintilantes probabilidades quânticas. As teorias sugerem que o que vemos da realidade, com R maiúsculo, é o que é por causa da nossa presença. Ainda que isso tenha a aparência de notícias revolucionárias para a ciência moderna, nas tradições antigas e culturas indígenas, isso tem sido, há séculos, uma visão de como as coisas são. Os escribas, místicos, curandeiros e estudiosos de antigamente fizeram o possível para preservar e nos transmitir os grandes segredos do nosso relacionamento com o universo. Às vezes, nos deparamos com esse segredo em lugares onde nunca esperaríamos encontrar uma sabedoria tão pujante. A língua que revigora as possibilidades de nossa imaginação, nossos sonhos e orações, permanece conosco. Nas paredes dos templos, nos túmulos dos desertos do Egito, na sabedoria gnósticas da antiga biblioteca de Nag Hammadi e na medicina tradicional, praticada hoje em dia em todo o sudoeste americano. Talvez o exemplo mais nítido dessa linguagem possa ser dado por um homem que viveu em um mosteiro nas montanhas tibetanas, situado 4.570 metros acima do nível do mar. Durante 22 dias da primavera de 1998, tive a oportunidade de fazer uma viagem de pesquisa enquanto acompanhava um grupo de peregrinos às montanhas do Tibete. O grupo e eu mergulhamos durante esse período em uma das mais magníficas, acidentadas e inexploradas regiões do planeta, ainda existentes hoje em dia. No nosso caminho, passamos por 12 mosteiros e 2 conventos de freiras e travamos conhecimento com as mais belas criaturas humanas que se possa imaginar. Entre elas, monges, freiras, nômades e peregrinos. Foi nesse período que me encontrei face a face com o abade de um dos mosteiros, podendo então fazer a pergunta que guardava há tanto tempo e que me levara tão longe. Em uma manhã gelada, estávamos exprimidos em uma minúscula capela, rodeados por altares budistas e antigas tâmpitas, tapeçarias de desenhos intricados em relevo, que ilustram grandes doutrinas do passado. Focalizei a atenção diretamente nos olhos do homem de idade indizível, sentado na posição de lótus, bem na minha frente.
com a ajuda do tradutor, propus-me a mesma questão que sempre fazia a todos os monges e freiras que encontrava durante nossa peregrinação. Quando o Senhor faz suas orações, o que está vendo? O que está fazendo? Perguntei. Quando vemos o Senhor entoar seus cantos durante 14 a 16 horas do dia, quando presenciamos os sinos, batidas rítmicas, gongos, carrilhões, mantras e gestos de mudras, o que está acontecendo no seu íntimo? Uma forte sensação se apoderou de mim enquanto ouvi a tradução da resposta do abade. Nossas orações não podem ser observadas, ele disse, porque uma oração não pode ser vista. Ajustando debaixo dos pés as pesadas vestes de lã, o prior da abadia continuou. O que pode ser observado é o que nós fazemos para criar o sentimento em nosso corpo. É o nosso sentimento que é a nossa oração. Que beleza, pensei, e quanta simplicidade. Como os experimentos do final do século XX tinham nos mostrado, são as sensações e as emoções humanas que afetam a essência de nossa realidade. A nossa linguagem interior é a responsável pelas mudanças nos átomos, elétrons e fótons do mundo exterior. Entretanto, importa menos as palavras que proferimos do que o sentimento que elas criam em nós. A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção. O que a matriz divina reconhece é o sentimento. Sentimento. Princípio 9. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se sua meta já tivesse sido alcançada e sua oração respondida. O abade estava nos dizendo o mesmo que os grandes cientistas do século XX já haviam dito. Não apenas ele dizia o mesmo que os cientistas tinham documentado, como também avançava mais um passo. Compartilhava conosco as instruções que explicavam como podemos falar a linguagem das possibilidades quânticas. E, ao fazer isso, usava a técnica hoje reconhecida como uma forma de orar. Não é de se admirar que orações façam milagres. Elas nos colocam em contato com um espaço puro, onde os milagres de nossa mente se transformam na realidade do nosso mundo. Deixa eu ver outra questão. Bom, eu acho que até aqui nós vamos hoje, né? Isso, eu acho que até aqui dá. Uhum. Porque aí você tem tempo de se preparar aí também. Bom? Eu só tenho um pouco de Google. Muito bom, gente. Que delícia isso. E é aprendendo, né? A gente vê que quanto mais a gente estuda, pouco a gente ainda sabe. E aqui no final do princípio 8, a gente tem que a conexão é um sentimento, não são as palavras. Né? São as emoções. Eu lembrei aí da frase de Jesus, né? Da frase bíblica que diz: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Porque as coisas de Deus são realmente simples. É na simplicidade que acontecem as maiores e as melhores coisas, né? Os milagres acontecem na simplicidade. E a pureza da oração, quando é a oração que vem do coração, é a nossa forma de conexão, né? O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. E o que é a matriz divina, né? Então, só o que a gente sente é que alcança
a matriz divina. É o que alcança Deus, né? É o nosso sentimento mais puro. É o sentir. Uns dias atrás, eu escutei de uma pessoa, eu estava contando uma situação e ela falou assim comigo, mas não dê ouvidos ao que a outra pessoa está falando. Presta atenção no que ele faz, no comportamento dele, como ele age. As palavras ele solta só por si só. Mas o comportamento dele é diferente do agir, do que ele fala. Ele age completamente diferente. Então, dê valor ao que ele sente fazendo as coisas, não ao que ele fala. E aí eu estou assim, como? Né? As palavras, às vezes, ofendem a gente, magoam a gente, fere, afasta. Como que eu vou dar valor ao comportamento, às atitudes? Porque as palavras vêm, né? Chegam sempre primeiro, né? Então, assim, as palavras afastam, mas o comportamento da pessoa era completamente diferente daquilo que ela dizia. Que eram muito bons, as atitudes eram boas, as palavras que eram ruins. E aqui nesse princípio 8 e 9 a gente vê isso. Que é o sentir, é o sentimento. Uhum. E quando você sente, você realmente tem a possibilidade de dizer e de agradecer pela graça que já foi alcançada, porque você tem a certeza disso, você sente isso, né? E essa é a grande força, né? Ainda hoje eu dizia também para uma pessoa sobre essa questão do testemunho, né? Sobre olhando pelo princípio que nós já aprendemos aqui, que o outro é o nosso espelho, independentemente do que ele diz de nós, né, da forma como ele se dirige a nós, nós sempre temos que olhar pensando no que ele está nos ensinando, ou o que ele está querendo nos mostrar. E talvez aquela forma de agir, ou aquelas palavras que ele está nos dizendo, é para nos mostrar, é para nos ensinar algo, é a nossa comunicação. Então, não vou tomar isso, levar para o lado pessoal e começar a criar suposições ou expectativas sobre aquilo. Mas eu vou me perguntar, o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque, com certeza, está me dizendo alguma coisa. E como é forte o nosso lugar de observador. Nós interferimos naquilo que a gente está olhando, né? Para o que, né, é o nosso foco. Então, as coisas tomam a forma de acordo com o nosso olhar, a nossa observação e na possibilidade que a gente acredita que ela seja. E é um passinho de cada vez e todo dia constante, né? Porque a gente lendo, a sensação é que agora eu vou transformar, eu vou querer ser, é isso mesmo, eu estou certo. Mas transformar esse conhecimento em prática é muito diferente, porque a gente estudando parece que é algo grandioso, gigantesco e fácil. Mas transformar o olhar e essas palavras, a gente absorver esse conhecimento e transformá-lo na prática, é uma formiguinha perto de um elefante. Mas temos que caminhar como as formigas, não podemos parar. Muito bom. Como, né, já são pelo horário, eu acho que a gente entrar nessa compaixão agora vai comprometer o nosso tempo. Deixa para a próxima aula, né? Isso. Eu acho que até aqui a gente pode ficar. Vamos elaborar, vamos absorver isso aí, experimentar, né? Esse princípio 7, 8 e 9 que a gente leu hoje. Praticar, né? Né, Melissa? Vamos, Rita, vamos praticar, porque
a gente aprende muito aqui, mas o nosso cérebro demora um tempo para processar aquela informação que a gente recebeu. Então, por isso é bom a gente dar esse tempo, porque a gente pegou esse conteúdo, essa ideia que foi colocada para nós, e aí agora nós vamos transformar nosso cérebro, vai começar a acomodar essa ideia. E quando a gente conseguir acomodar, e quando a gente conseguir fazer, agir através dessa ideia, quando ela chegar no nosso coração e trouxer alguma transformação para nós, aí sim nós podemos dizer que assimilamos, que aprendemos. E cada um no seu tempo. Tá certo. E esse lugar, né, tomar uma atenção para esse lugar que nós estamos, que é o observador. Como que está sendo o nosso foco, o nosso olhar para todas as coisas que os acontecimentos que nos rodeiam. E se nós temos hoje a consciência que nós, no lugar de observador, temos a influência sobre aquilo que observamos, vamos, né, nos colocar nesse lugar de uma forma mais consciente. Exato. Então, até a próxima. Beijo, boa noite. Boa noite, meninas. Bom final de quarta-feira. Obrigada por vocês também. Beijo. Tchau. Beijo no coração.